E aí pessoal, tudo bem? Bom, na aula passada nós estudamos o mecanismo de metabolismo dos fármacos, que preparava os fármacos para que fossem eliminados do organismo. Na aula de hoje estudaremos então a última etapa da farmacocinética, que trata-se da eliminação dos fármacos. Eu trouxe então a seguinte descrição para o processo de eliminação. Após a metabolização, os fármacos tornam-se mais polares e são então submetidos ao processo de eliminação. E este processo se dá principalmente através da excreção renal e biliar. Então, o fármaco, o metabólito que tornou-se muito mais hidrofílico, a partir das reações de metabolismo que estudamos na aula passada, ele é então muito mais facilmente eliminado pelo organismo, através dos processos principalmente de excreção renal e biliar. A eliminação, então, ela ocorre preferencialmente por essas duas vias. No caso da excreção renal, ela é o principal mecanismo de eliminação dos fármacos, a depender do grau de hidrofilicidade e lipossolubilidade de um fármaco. Isso porque quanto mais hidrofílico, mais hidrossolúvel, portanto, maior a facilidade com que o organismo consegue eliminar aquele fármaco através da urina. Uma outra possibilidade é a excreção biliar, onde um número relativamente baixo de fármacos é excretado primariamente na bile e através da bile alcança o trato intestinal e, caso não seja reabsorvido, pode ser prontamente eliminado através das fezes. No caso específico da eliminação renal, o fluxo sanguíneo renal representa cerca de 25% do fluxo sanguíneo sistêmico total, ou seja, uma grande quantidade de sangue alcança os rins, assegurando uma contínua exposição de qualquer fármaco presente no sangue aos rins. Essa taxa de eliminação ela vai depender então do equilíbrio entre os processos de filtração glomerular, de secreção tubular ativa e da reabsorção tubular passiva desses fármacos. Nós veremos um pouco mais à frente detalhado cada um desses processos. No caso da filtração glomerular, eu trouxe a seguinte figura. Nós temos aqui uma arteríola aferente alcançando a região do glomérulo, onde há então neste sangue a presença do fármaco na sua forma livre ou ainda na sua forma ligada à albumina plasmática. Quando então ocorre esse processo de filtração glomerular, apenas o fármaco na sua forma livre é capaz de ser filtrado. Esse fármaco filtrado é então liberado no lúmen tubular e pode ser então eliminado através da urina. A filtração glomerular ela vai ser influenciada por fatores como o fluxo sanguíneo, isso porque quanto maior o fluxo sanguíneo aqui na região do glomérulo, maior vai ser a filtração de fármacos. Ela é influenciada ainda pela taxa de filtração glomerular, isso porque quanto maior a taxa de filtração glomerular, mais facilmente o fármaco será secretado na urina. E também da ligação a proteínas plasmáticas. Como eu falei anteriormente, esse fármaco aqui ligado à albumina, ele não conseguirá ser filtrado nesta etapa de filtração glomerular. Consequentemente, ainda não passará para o lúmen tubular para que seja eliminado através da urina. Neste outro processo de secreção tubular ativa, nós temos que a secreção tubular é potencialmente o mecanismo mais eficaz de eliminação renal de fármacos.
Todos os fármacos que passaram anteriormente pela região do glomérulo, que sofreram filtração glomerular e não conseguiram ser excretados na urina, ser excretados no lumen tubular, esses fármacos serão posteriormente secretados no lúmen através de transportadores presentes aqui no túbulo proximal. Aqui nesta figura ampliada, nós vemos o fármaco aqui no sangue, na sua forma livre ou na sua forma ligada à albumina. Quando estes fármacos alcançam o túbulo proximal, sua maior parte encontra-se na sua forma livre. Ele pode então ser captado por transportadores presentes aqui nessa membrana e posteriormente secretados no lumen tubular. Este fármaco então alcançará a urina e poderá ser eliminado. E nesse túbulo proximal existe então a presença desses transportadores, que são transportadores de ânions e transportadores de cátion, que vão facilitar a secreção do fármaco no lumen tubular. Existe ainda o processo de reabsorção tubular passiva, onde nos túbulos proximais e distais as formas não ionizadas dos ácidos e bases fracos sofrem reabsorção passiva. Nós temos aqui então a ampliação da região do túbulo distal, onde podemos observar aqui os fármacos presentes no lumen tubular e os fármacos então que predominam na sua forma não ionizada, eles conseguem mais facilmente ser captados por transportadores presentes nessas membranas e então ser mais prontamente reabsorvidos, alcançando novamente a circulação sistêmica. O conhecimento de que ocorre esse processo de reabsorção tubular passiva, ele é importante principalmente quando a gente tem em vista os casos de intoxicações farmacológicas. Se eu tiver, por exemplo, aqui nesse lumen tubular, um fármaco que ele tem uma característica mais ácida, eu posso reduzir a sua reabsorção ao alcalinizar a urina. Isso porque a gente sabe que um fármaco ácido em um meio mais básico, ele predomina na sua forma ionizada. Se ele encontra-se na sua forma ionizada, ele é mais hidrofílico, mais hidrossolúvel. Então, ele vai ser bem menos captado por esta membrana e bem menos reabsorvido. Então, a alcalinização da urina, ela aumenta a eliminação de fármacos ácidos. Isso porque ela reduz a reabsorção tubular passiva. Agora, no caso de fármacos mais básicos, que foram liberados no lumen tubular, eu posso aumentar a excreção desses fármacos básicos ao acidificar a urina. Isso porque este fármaco mais básico, encontrando-se em uma urina mais ácida, vai predominar na sua forma ionizada, portanto será bem menos reabsorvido através dessa membrana tubular. Consequentemente, menos fármaco alcançará novamente a circulação sistêmica. Uma outra via de eliminação de fármacos é a eliminação biliar. Alguns fármacos são secretados pelo fígado na bile e devem passar por toda a extensão do intestino delgado e do intestino grosso antes de serem eliminados. O fármaco, então, ele alcança o fígado. Ele conseguirá então penetrar nos hepatócitos e pode ser liberado por meio de transportadores aqui nos canalículos biliares em verde. Esse fármaco alcançando a bile, então, ele pode ser posteriormente liberado no intestino delgado durante o processo de digestão dos alimentos mesmo. E esse fármaco ele pode passar por todo o intestino delgado, chegar ao intestino grosso e ser eliminado através das fezes. Entretanto, é preciso ressaltar
que pode ocorrer o processo de circulação enterohepática. Essa circulação enterohepática ocorre, por exemplo, no caso dos fármacos que são liberados em grande quantidade na bile. Esse fármaco, ao alcançar o intestino através da bile, ele pode ser hidrolisado e ser reabsorvido. E ao ser reabsorvido, alcançar novamente a circulação sanguínea, alcançar o fígado, podendo ser novamente eliminado através da bile e reabsorvido até que ele possa ser adequadamente eliminado, seja sendo eliminado aos poucos através desse processo ou ainda por outras vias de eliminação de fármacos. Um exemplo de substâncias que sofrem esse processo de circulação enterohepática são os hormônios esteroides. Existem ainda a eliminação por meio de outras vias, através do leite materno, que é particularmente importante durante esta fase de amamentação, devido a efeitos farmacológicos que podem ser indesejáveis para o lactente. Uma dessas substâncias capazes de penetrar, de ser eliminadas em grande quantidade através do leite materno é exatamente o etanol. Daí então a necessidade de se ter um cuidado especial com os medicamentos ou as substâncias de uma forma geral que são administradas à mãe durante esta etapa de amamentação. Ocorre ainda a eliminação por meio da excreção pulmonar. Essa via de eliminação ela é principalmente responsável pela eliminação de gases anestésicos. Eu trouxe então essa seguinte figura que vai esquematizar todos esses processos que nós estudamos na farmacocinética. O fármaco administrado, então, ele sofre as etapas de absorção. Ele deve, então, penetrar uma série de barreiras biológicas para alcançar a circulação sanguínea. Na circulação, ele sofre, então, a distribuição, onde ele será distribuído principalmente para aqueles órgãos que apresentam uma maior perfusão, inicialmente, e depois alcançará órgãos e tecidos muito mais periféricos. Esse fármaco distribuído ele pode ser eliminado de forma inalterada, excretado de forma inalterada, ou ele pode então sofrer as reações de metabolismo, que vão tornar esse fármaco, esse xenobiótico, muito mais hidrossolúvel para posteriormente facilitar a sua excreção. Bom, gente, eu agradeço a todos que assistiram às aulas até aqui. Eu espero que o curso de farmacocinética tenha sido produtivo para todos, que todos possam ter aprendido bastante. E eu peço ainda que inscrevam-se no canal e que ativem as notificações. No caso de dúvidas, podem deixar aí embaixo que eu responderei o quanto antes. Espero então ver cada um de vocês nas próximas aulas do curso de farmacodinâmica. Um abraço a todos e até a próxima.